Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Antes de analisarmos o texto proposto ou os textos propostos, eu gostaria de pedir a sua oração em favor da minha mãe. Minha mãe se chama Irene Albuquerque, ela sofreu uma queda em casa mesmo e fraturou a clavícula e o fêmur. Ela possui 80 anos de idade, já está bem fragilizada, mas Deus, apesar de tudo, tem sido bondoso e misericordioso. As coisas poderiam ser piores. Passei a noite no hospital com ela, não dormi até agora, estou há 24 horas no ar. Estou aqui para pedir a sua oração em favor da minha mãe. Por favor, ore em favor da minha mãe. Vocês sabem que a palavra de Deus diz acerca da oração de um justo. Quem é justo? Aquele que é salvo por Jesus, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Esse é justo aos olhos de Deus. E Tiago nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por favor, ore em favor da minha mãe. Gente, vamos ler um texto da palavra de Deus e analisá-lo. Evidentemente, não em todos os seus aspectos, porque o texto é grande. Vamos procurar enfatizar alguma coisa do texto que, por si só, já é maravilhoso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus queridos, louvado seja Deus por sua palavra. Esse texto é maravilhoso, esse texto é poderoso. Nós poderíamos fazer aqui um congresso e ficarmos, quem sabe, uns 30 dias pregando a palavra de Deus toda noite para enfatizarmos, ou pelo menos tentarmos enfatizar todos os aspectos expressos, aspectos do conhecimento de Deus, do seu evangelho, da sua graça, da graça do seu Filho, da sua redenção, da sua justiça, da santificação, da sua sabedoria, do seu poder. Nós tentaríamos ficar um mês aqui tentando não esgotar, mas nos aprofundarmos nesses assuntos, porque são assuntos tratados por esse trecho da palavra de Deus que nós lemos. Esse trecho da palavra de Deus que Paulo endereçou aos coríntios é algo fantástico, maravilhoso. Ele já começa dizendo aqui no verso 18 o seguinte, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se
perdem. Mas, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Olha, é interessante isso. A palavra da cruz. Que palavra da cruz é essa? Senão o Evangelho, fundamentado, embasado, firmado na pessoa de Jesus, que foi parar numa cruz no meu e no seu lugar. Que palavra da cruz é esta, senão este fato, ou esse fato? Jesus na cruz, morrendo numa cruz. Esta é a palavra da cruz. Não existe outra palavra da cruz. Esta palavra da cruz, para o mundo, ela é loucura. Não há nexo, não há sentido, não há lógica nela. Presta atenção nesses termos que eu acabei de usar agora. Nexo, sentido, lógica. Vivemos num mundo, e vocês sabem disso, agora eu estou rezando Pai Nosso para Vigário, porque isso é público e notório. Vivemos num mundo que tem vergonha de Deus, que tem vergonha de Jesus. Nós temos partidos políticos, não só no Brasil, bem como no mundo, que odeiam Deus, que gostariam de apagar a ideia de Deus. Eu digo ideia, mas entre muitas aspas, porque para nós cristãos, Deus não é uma ideia, Deus não é uma tese, Ele é uma antítese, Ele é o fato. Deus é o fato do universo. Para nós cristãos, Deus é fato, Deus não é uma tese, Deus não é uma ideia, uma teoria. Então, nós vivemos num mundo que odeia Deus. Partidos políticos que gostariam de eliminar Deus da história desse mundo. E nós estamos testemunhando alguns partidos políticos liderados por um ser abominável, horroroso, um filho do demônio, um instrumento de Satanás, querendo voltar ao poder para praticar tudo o que ele puder praticar contra o fato de Deus e os seus desdobramentos. Porque quando se mexe com Deus, também se mexe com o seu povo. O povo que Deus abençoou através da pregação do Evangelho. Então, não, isso não é uma coisa pequena, isso não é coisa de só menos importância. Agora, o que nos assusta, especialmente a mim, embora eu tenha assimilado muito daquela ideia daquele filósofo romano, que era um escravo, chamado Terêncio, ele dizia: sou humano e nada do que é humano me estranha. Eu poderia até parafrasear dizendo o seguinte: Terêncio, sou humano e nada do que é humano me estranha mais. Mas a gente há de convir que porque nós somos humanos, nós ainda não perdemos, especialmente cristãos, nós ainda não perdemos a capacidade de nos espantar, de nos assombrar e de nos surpreender com algumas coisas, não é verdade? Não é verdade isso que eu estou dizendo? Nós ainda nos espantamos com muita coisa. Nós ainda nos assustamos com muita coisa. Nós ainda nos surpreendemos com muita coisa. Veja, e a palavra da cruz, essa palavra que se fundamenta na cruz, que está embasada na cruz, que está centrada na cruz, direcionada na cruz,
desse ser maravilhoso, desse Deus homem chamado Jesus, para esse mundo, ela é loucura. E loucos são aqueles que creem que essa palavra da cruz possua algum fundamento de verdade. Porque para eles, a palavra é loucura, e loucos são todos aqueles que nela, a palavra da cruz, acreditam. Paulo, então, está falando para crentes na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade extremamente pecaminosa, era uma indústria de pecado, uma cidade muito famosa pelo seu comércio. Era uma espécie de esquina do mundo, algo como a Nova York dos tempos de Paulo. Veja bem, resguardadas as devidas proporções, as características históricas, sociais, geográficas, religiosas e políticas, tá? Eu só estou me utilizando desse exemplo, citando Nova York aqui, para que você tenha uma ideia de como era Corinto na época de Paulo. Era uma indústria de pecado. Mas, como o próprio Deus deixou claro para Paulo, num momento em que Paulo estava sendo perseguido pelos judeus ali, tramavam contra a sua própria vida, Paulo queria picar a mula, botar a violinha no saco e sair de lá. Deus aparece para Paulo numa visão uma noite e diz: Paulo, pode desistir dessa ideia de sair daqui. Você não vai sair daqui. Eu quero que você fique aqui, ninguém vai te fazer mal, estou contigo. Eu quero que você permaneça aqui em Corinto, Paulo. Por quê? Porque eu quero que você continue falando da palavra da cruz. Por quê, Paulo, que eu quero que você continue falando da palavra da cruz, Paulo? Porque tem um povo meu aqui nessa cidade, Paulo, que precisa ouvir esse evangelho, para o qual eu te chamei para pregar. Você é meu embaixador nesse mundo tenebroso, Paulo, especialmente aqui em Corinto. Então veja, Paulo é categórico, ele é direto, ele é muito claro, ele é enfático ao dizer que a palavra da cruz é loucura. Mas para quem que ela é loucura, meus queridos irmãos? Para os que se perdem. Então, embora haja uma palavra da cruz, essa palavra da cruz não eliminará a possibilidade de que muitos se percam justamente por causa dela, palavra da cruz, porque esses que se perdem consideram a palavra da cruz o quê? Loucura. Aí ele diz mais: mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Veja, poder de Deus é a dinamis de Deus, palavra grega para poder. Ela é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Para os que se perdem, ela é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Grave bem isso, meu querido irmão. Especialmente você, meu irmão e minha irmã adventista. Grave bem isso. Poder de Deus. Aí ele diz mais: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Destruirei e aniquilarei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Vou aniquilar, vou destruir tudo isso, diz Deus. Vou aniquilar. Não estão tentando aniquilar Deus da história? O fato, o grande fato do universo, Deus, a grande antítese do universo, Deus, não estão tentando aniquilá-lo? Mas aí vem Deus e promete: olha, eles pensam que eles vão me aniquilar, mas quem irá aniquilá-los juntamente com a sua sabedoria sou eu, diz Deus. Vou aniquilar, vou destruir a sabedoria deles. Dos sábios e inteligentes deste mundo, vou aniquilar, vou destruir. Olha que chocante isso. Não é chocante? Mas ao mesmo tempo é glorioso sabermos disso, porque Deus vai destruir essa tal ciência, em nome da qual muito mal foi praticado agora nesses tempos pandêmicos, nesses últimos 2 anos. Ciência.
Usar uma ciência como pretexto para praticarem as maiores atrocidades que eu, enquanto ser humano e cristão, já vi perpetuar no meu país, o que é pior, no meu país, por gente que deveria estar protegendo os interesses nossos, povo, especialmente nós, povo de Deus, mas povo de um modo geral. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato, olha, fato. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Deus já tornou louca a sabedoria deste mundo através do que mesmo? Da palavra da cruz, que, por ironia, considera como loucura a palavra da cruz, esse mundo que considera a palavra da cruz como loucura, e todos aqueles que nela creem como loucos. Somos nós. Para esse povo aí, nós somos loucos. Nós somos loucos em defender a antítese Deus, o fato Deus. Somos loucos por defender a vida, dizermos não ao aborto. Eles não. Aborto para eles é coisa de só menos importância, é uma coisa de nada. É questão, como diz lá o larápio, o instrumento do diabo, diz que aborto é questão de saúde pública. Aonde nós chegamos? Quer dizer que o bebezinho que está no ventre da mãe não tem o direito de nascer, porque esse direito de nascer, ele está sob uma camada de algo que é muito mais importante, que leva o nome de saúde pública. Isso é saúde pública. Então, veja, eu estou citando algumas coisinhas apenas, mas poderíamos aqui multiplicar as ideias acerca disso. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha que frase interessante essa de Paulo. O mundo não conheceu Deus por sua própria sabedoria. Não conheceu. Sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Loucos são os que seguem essa palavra da cruz, que expressa a sabedoria de Deus. Aí Paulo diz, Deus achou por bem. Que coisa maravilhosa ouvir isso. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Agora presta atenção. Eu vou enfatizar mais uma vez o que eu já falei muitas vezes aqui, em muitos vídeos. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A pregação acontece. Deus nos mandou pregar. Mandou você pregar. Mandou. Ordenou. É um imperativo que recai sobre os ombros, ou sobre os ombros de todo cristão. Pregar o evangelho. De algum jeito, de alguma maneira, de algum modo. Isso é fato. Pesa sobre nós a obrigatoriedade de pregarmos o evangelho. Aí alguém pode dizer assim, irmão, mas eu não sei falar, eu não sei estudar, eu não tenho conhecimento. Meu irmão, pregue o evangelho baseado na palavra da cruz do jeito que você puder, do jeito que você tiver condições. Porque se nós nos calarmos, Jesus prometeu, citando a palavra de Deus, que até as pedras clamariam. Ou seja, Deus achou por bem, o que mesmo que Deus achou por bem? Isso deve chamar a nossa atenção. Algo que agradou a Deus, algo que foi do agrado de Deus, eudoxia de Deus, é a palavra para agrado de Deus. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Os que creem. Vem a pregação, ela acontece. Eu ouço a pregação. Eu vejo e ouço. E eu sinto. Porque quando a pregação vem sobre mim, um eleito, um escolhido de Deus, eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu reajo, eu sou afetado pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus.
Então a minha mente, crê. Não é Deus que crê por mim. Eu creio. Mas para que eu possa crer, primeiro, antes de tudo, é necessário que a pregação do que mesmo? Palavra da cruz. Põe isso na sua cabeça. Não é a pregação sobre sábado, não é pregação sobre alimentação, não é pregação sobre conselhos de regime alimentar, não é pregação que trata da besta do Apocalipse, não é pregação que trata de outras mazelas do mundo. São importantes falar de todas estas coisas? Claro que são, mas elas não são as coisas que acabam determinando a sua ou a minha salvação. Porque a sua ou a minha salvação, Paulo, como ele diz em todas as suas epístolas, Jesus confirma isso nos evangelhos, a salvação nos alcança quando nós cremos em Jesus. Agora, presta atenção nisso. Eu vou ler grave, marque, aliás, esse trecho aí, e leia comigo que se encontra em Romanos, aí atrás. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Marque aí primeiro aos Coríntios e vá comigo para Romanos capítulo 10. Vou ler um trechinho, mas não vou explicar todos os aspectos desse trechinho, vou explicar, mostrar para você o que está claro aqui no texto e que possui relação com o texto que nós lemos em Coríntios, tá? Vamos lá, a partir do verso 5, Romanos 10, Paulo diz assim: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Muita gente, especialmente os adventistas, nunca entenderam isso aqui. Eles acham o seguinte: olha, tá vendo? Deus está falando aqui que ele deu a lei e ele espera que a gente viva por ela. A gente obedeça a ela, que é obedecendo ela que a gente vai viver. Ops, não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Pode parar por aí. Não é esse o sentido, porque senão Paulo estaria se contradizendo. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte. Veja que aqui Paulo coloca como contraponto a justiça que procede da fé. Essa justiça que procede da fé é diferente da justiça que procede das obras e eu guardar a lei. É isso que Paulo está colocando aqui como contraponto. São duas coisas que se chocam. São conceitos ou são princípios mutuamente excludentes. Um exclui o outro exclui um. Entenda isso. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração. O que é coração? O que é o cardio? Por que a palavra coração aparece aqui, o cardio aparece aqui? É uma metáfora para mente. Mente é uma criação de Deus, é um presente de Deus para todo ser humano. Mente. Não existe uma massa cinzenta chamada cérebro. O cérebro, ele produz mente. E mente é dom de Deus. Então, coração aqui tem um sentido de mente. Não pergunte em seu coração ou em sua mente: quem subirá ao céu, isto é, para trazer a Cristo lá do alto? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Olha, essas duas perguntas: quem subirá para trazer Cristo ou quem descerá para levantar Cristo? Quem é a pergunta? Quem? Ou seja, não há ninguém. Esse quem não possuirá resposta, porque do ponto de vista humano, deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho, senão já vão falar que eu estou errando na minha interpretação. Veja, quem, do ponto de vista humano, Paulo está questionando do ponto de vista humano. Quem subirá aos céus para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao mais profundo abismo para levantá-lo de lá e trazê-lo para cá, para cima? Quem? Veja, do ponto de vista humano, esse quem não obterá a resposta. Aí Paulo continua aqui, olha, porém, verso 8, o que se diz? A palavra está perto de você. Quando você ouve a pregação da palavra da cruz, a palavra fica o quê? Perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca, verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esta aqui é a palavra da cruz.
Esta aqui é a palavra da cruz. Jesus é Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, não há essa coisa de qualquer ser humano ter o poder de ter que ir para o céu, trazer do alto a Cristo, ou se fosse o caso dele estar morto, ir para lá o mais profundo abismo e tirá-lo de lá, trazê-lo para cima. Não é esse o caso. Por que não é esse o caso? Porque a palavra está perto de nós, está perto do nosso coração, da nossa boca. Eu só confesso que Jesus é Senhor porque em meu coração eu creio que Jesus foi ressuscitado por esse Deus maravilhoso, a quem ele chama de Pai. Então, eu já sei que ninguém poderá trazer do alto a Cristo ou do abismo levantá-lo, trazê-lo à tona. Ninguém. Paulo está deixando claro aqui que não há nada que o ser humano possa fazer. Por que não? Porque Deus já fez. Deus já fez. Trouxe-o do abismo. E agora ele não precisa ser trazido de volta à terra, agora, porque ele está o quê? Intercedendo por nós. Eu creio nisso. Todo cristão crê nisso. Aí ele diz aqui no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha, porque com o coração, o que é coração? Mente. Se crê, para que mesmo, irmão? Irmão adventista, com o coração, ou seja, com a mente, se crê para quê mesmo? Para quê? O que diz a palavra? Com o coração se crê, para quê? Para que eu guarde o sábado? Para que eu deixe de comer carne de porco, tomar café, observe os princípios de um conselho de regime alimentar saudável. É para isso? É para isso que a palavra diz? É para isso? Não, não é para isso. Ele diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Então eu tenho que crer num negócio chamado justiça. Eu tenho que crer, porque eu não posso de mim produzi-la. Você viu falando quem? Quem subirá? Quem descerá? Quem? Não há esse quem. Não há. Não há esse ser humano, ou até mesmo angélico, que possa fazer isso por nós. Porque Deus já fez. É isso que Paulo está querendo dizer. Então eu tenho que crer que Deus já fez, e ao crer que Deus já fez, eu estou crendo para a justiça. Justiça de quem mesmo? Desse mesmo Deus que se manifesta na pessoa que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele levou para o alto, para junto de si. Está entendendo o que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos 10? Agora, para atalharmos, né, e não perdermos muito tempo, porque eu quero voltar ao texto de Coríntios, ele diz aqui, olha, ele diz aqui, do verso 14 em diante, como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, para se crer é necessário que haja alguém que pregue, alguém que fale, alguém que explique, alguém que explane, alguém que expresse a palavra da cruz, a palavra da fé, que nos conduz à justiça, não nossa, mas à justiça de Deus. Como invocarão aquele em quem não crer? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se nós não fôssemos enviados, veja, se nós não fôssemos enviados, eu não disse para vocês que as pedras clamariam? Isso é promessa de Jesus. As pedras clamariam em nosso lugar. Mas Deus nos deu o privilégio de não somente crer nessa palavra da cruz, nessa palavra da fé. Não somente crer, mas anunciá-la, pregá-la. E é isso que nós estamos fazendo aqui na TV Caminho Livre. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Olha que interessante isso aqui. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho.
Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías lá no capítulo 53, que é o capítulo mais messiânico do Velho Testamento. Ele já começa o capítulo 53 fazendo esse questionamento. Senhor, estamos pregando como o Senhor nos mandou. Mas quem foi que creu na nossa pregação, Senhor? Quem foi que creu? Verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, analisa o raciocínio de Paulo depois de dizer isso aqui. A fé vem. Vem pelo quê? Pelo ouvir. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Tá vendo esse negocinho aqui chamado orelha? A fé vem porque a sua orelha consegue captar o som das palavras da cruz e transformá-las em algo que tem sentido, que tem nexo, que vai dizer o que é verdade, não loucura. Tá entendendo? Então, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o que mesmo? Ouvir esses larápios mentirosos que querem destruir o fato Deus da história, a grande antítese Deus do universo. Ouvi-los é ouvir? É a esses que você vai ouvir? É para esses que você vai dar seu voto agora, esse ano? Preste muita atenção, meu irmão, que se diz cristão. Preste muita atenção nisso, para não se contradizer depois e ter que se explicar com Deus lá na frente. Preste muita atenção nisso. Aí, Paulo, olha o argumento de Paulo no verso 18. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Paulo está falando acerca do seu povo. Será que eles, o Israel judaico, aqueles que pertencem ao Israel judaico, não ouviram a palavra pregada pelos profetas e agora pelos apóstolos? Será que eles não ouviram? Diz o apóstolo e o profeta. É claro que sim. Olha o que o profeta diz. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Palavras de quem? Deles. Os profetas. Os profetas. Então veja, a voz deles se espalhou por toda a terra. As palavras deles alcançaram os confins do mundo. Aí verso 19. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam. Como é que aqueles que não procuravam Deus o encontraram? Como? Aí o verso responde essa pergunta, o restante do verso. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Deus achou por bem salvar, voltemos ao texto. Deus achou por bem, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, segunda parte. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Agora, por que que nem todos creem na pregação? Não é uma pergunta interessante? Se Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, se esse ouvir fosse, eu já disse isso, vou repetir agora, fosse algo natural ao ser humano, se esse ouvir a palavra de Deus fosse natural ao ser humano, todo aquele que ouvisse a pregação da palavra da cruz ou a pregação do evangelho teria que obrigatoriamente se converter. Não é verdade? Não é verdade isso? Aqui que a teologia adventista, é aqui que ela erra também. É aqui que ela erra também. A fé vem. Vem pelo quê? Ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra. A palavra de Cristo. A palavra da cruz. O evangelho. A fé vem. Mas espera lá. Nem todos os que ouvem o evangelho
creem no Evangelho. Nem todos os que ouvem na palavra da cruz creem na palavra da cruz. E Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Como explicar isso? Ora, o próprio Paulo já disse isso, meus queridos. Ele já tratou disso aqui. Ao dizer que a palavra da cruz é o poder de Deus. Veja, esse poder de Deus se manifesta naqueles que não perguntavam por Deus, porque eles não se interessavam por Deus, não desejavam Deus, não queriam Deus, estavam mortos para esse mesmo Deus. Então, é esse poder de Deus que nos alcança através da ação do Espírito Santo e faz com que a palavra que as nossas orelhas captam tenha um sentido, nexo. Você enxerga sabedoria nelas, e não sabedoria do mundo, sabedoria de Deus. E aí você crê. Você crê porque Deus, através da pregação, Ele te concede o dom da fé. A Igreja Adventista diz que fé não é dom. Presta atenção nisso, meu querido irmão. Eu não estou inventando, não estou falando mentira. Você sabe que não. Escrevi uma apostila recentemente, combatendo os erros daquele ex-pastor adventista. Aqui eu me recuso a mencionar o nome. Combatendo essa ideia que é defendida pela Igreja Adventista, pela teologia adventista. Fé não é um dom. Não, senhor, fé não. Fé é algo humano, é um produto humano. Fé vem de nós. Fé é comigo. Aí eles confundem fé, que é a virtude divina que me possibilita crer, com o crer, que é uma ação humana. É com o coração. Se lembra de Paulo em Romanos 10? Você crê com o coração para a justiça. Com o coração, com a mente. Ou seja, quem crê é você. Mas para que você possa crer, o que veio para você? A fé. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Cristo. Ou a palavra da cruz, como Paulo a expressa aqui aos Coríntios. Ele continua, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo e loucura. Não é assim que o mundo que não crê em Deus considera a palavra da cruz? Escândalo e loucura. Não é assim? Nós estamos no século XXI, vão dizer eles. Nós estamos no século XXI. O mundo está num estágio avançado. O mundo se desenvolveu. A tecnologia se desenvolveu. A ciência se desenvolveu. As culturas foram objetos de muitas transformações, adequações. E você ainda me vem com essa ideia de crer em um homem que, como dizia Raul Seixas, ô coitado, foi tão cedo. Né? Deus me livre, eu tenho medo de morrer dependurado numa cruz. Raul Seixas cantava isso numa música chamada Cowboy Fora da Lei. O mundo considera a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, que é o que nós pregamos aqui, escândalo e loucura. Para o mundo, nós somos escandalosos e loucos por crermos na palavra da cruz. Mas para os que foram chamados, olha só, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Fui achado pelos que não perguntavam por mim. De que modo? De que modo Deus foi encontrado por gente que não perguntava por Ele? De que modo? Revelei-me, diz Deus, através de Paulo em Romanos capítulo 10. Revelei-me a um povo que não era nação,
a um povo que não me conhecia, a um povo que não perguntava por mim, a um povo que não tinha interesse por mim, a um povo que não gostava de mim, a um povo que me odiava, a um povo que me maltratava, maltratava o meu povo, a um povo que queria destruir a palavra, queria destruir o templo, que é a doutrina da salvação, é o meu evangelho em símbolos. Revelei-me a um povo, revelei-me. Se Deus não achasse por bem se revelar, todos nós morreríamos condenados adventistas do sétimo dia. Prestem atenção nisso, meus queridos irmãos. Eu estou rogando a vocês. Usem o vosso coração, ou seja, a vossa mente, que Deus lhes deu, para raciocinarem, não segundo a sabedoria do mundo, mas segundo a palavra da cruz, que é escândalo e loucura para o mundo. Não tente entender evangelho segundo as lógicas da ciência do mundo, da sabedoria do mundo, da inteligência do mundo. Não tente entender o que é evangelho através desses caras. E quando eu falo isso, eu me lembro, fazendo um adendo aqui, de um homem, eu não vou citar o nome dele por uma questão de muito respeito, de quem eu aprendi muito. Esse homem me ajudou demais a entender o que é evangelho no início da minha caminhada, da minha procura pelo evangelho. Eu ainda estava na igreja adventista. Ficaria por lá ainda há muito tempo, que isso se deu em 1993. Eu comecei a ler livros desse homem. E quanto mais eu lia, mais eu glorificava a Deus, mais eu louvava a Deus. Eu falava, Senhor, que coisa maravilhosa, eu nunca li isso. Eu nunca li isso em nenhum livro da igreja adventista. Eu nunca li nada igual nos livros daquela louca chamada Ellen White, que se apresentou para o mundo como mensageira do Senhor. Eu nunca li nada igual, nada que chegasse aos pés do que esse homem escreve acerca de evangelho. Eu aprendi muito de evangelho com esse homem. E houve uma época em que eu morava em Anápolis que eu, juntamente com um pastor, que é ex-pastor da igreja presbiteriana, pastor Eudaldo, eu falo isso com muito respeito ao pastor Eudaldo, promovíamos a vinda dele a Anápolis. E eu estava lá, sentava na primeira fila para ouvi-lo. Quando ele vinha a Goiânia, eu saía de Anápolis, que fica a 50 quilômetros de Goiânia, e vinha para cá. Não importasse a hora, não importasse o dia, só saía de lá quando terminava a pregação dele. E isso se repetia. E isso se repetiu várias vezes. Uma certa vez ele foi pregar em Anápolis, numa determinada igreja, e eu chamei um dos irmãos da igreja adventista, um dos irmãos mais tradicionalistas da igreja. Pensa num cara tradicionalista, um cara gente boa. Gosto dele até hoje, eu acho que ele já não gosta mais de mim, mas eu ainda continuo gostando dele assim mesmo. Irmão Valdemar. Pensa numa pessoa do bem, pensa num cara bacana, pensa num cara legal, um cara chique, que anda bem vestido, um cara bonitão. E eu chamei o irmão Valdemar para assistir a pregação desse pastor lá em Anápolis. Ele falou sobre Romanos 8, deu um show. O Valdemar não teve o que falar contra. O Valdemar só falou o seguinte, eu acho que Deus tem um plano para esse homem, é trazê-lo para a igreja adventista. Deus abençoe você. Vou atender esse telefone aqui.